Estamos de volta, graças a Deus, para lhes falar hoje sobre Protágoras. Protágoras afirmava que o homem é a medida de todas as coisas. Por aí só a gente tira o que vem pela frente. Antes de adentrarmos propriamente na doutrina protagórica, convém que nos relembremos que ele era um pré-socrático, ou seja, veio antes de Sócrates, e ainda que não buscasse, tais como os pré-socráticos propriamente, a substância primordial do universo, assim como fizeram Tales, que dizia que era água, Anaxímenes, que dizia que era o ar, Anaximandro, que dizia que era o apeiron, Heráclito, que dizia que era o fogo, Pitágoras, que dizia que era o número, Demócrito, que dizia que eram os átomos, e Empédocles, que vivamente disse nada disso. O elemento primordial é a água, a terra, o fogo e o ar. E Protágoras teorizou a respeito de que o homem seria o agente mais importante em quaisquer especulações. Além deste breve preâmbulo, Protágoras, nascido na Abdera, na Trácia, que hoje em dia faz parte um pedaço da Grécia, da Turquia e da Bulgária, viveu de 490 a 420 a.C., ou seja, viveu 70 anos. Ele era tido como um sofista e, até certo ponto, ridicularizado pelos ditos sábios de então, vez que, como todo sofista, não ensinava, não elucidava o que ele queria, mas sim ensinava aos que lhe pagavam para ensinar o que o aluno queria, sendo apontado como um mero professor ambulante. Vejam só a discriminação. Pregava que o homem não tem condições de compreender o universo nem a moral. Eis que tudo é arquitetado pelo próprio homem e, consequentemente, mutável e transitório. Arrasou aí, né? Tudo é mutável e transitório. Os sofistas valorizavam a cultura como estando a serviço do utilitarismo, o que nos conduz a dizer que o conhecimento era oriundo da opinião. Eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo outro, enfim. E o que vem a ser um sofisma? Pode ser um argumento falso para induzir alguém a erro, ou numa linguagem mais elaborada, um raciocínio que parte de premissas verdadeiras para chegar a um raciocínio inadmissível. Por exemplo, querem ver uma coisa como de sofisma legal? O homem é um ser bípede, o pato tem 2 pés, logo o homem é um pato, o que não deixa de ser uma verdade aí, né? Bom, cobrar pelo conhecimento na Grécia de então era simplesmente uma ofensa, um pecado, um defeito inominável. Coisas que, para Protágoras, eram risíveis, pois que de fato, o que era importante era a capacidade dele, ou de quem adotasse o discurso que ele pregava, a capacidade de persuadir, de convencer, de expressar-se com clareza e ímpeto, enfim, com uma boa oratória. Tal capacidade de dizer as coisas, de expressar-se, era essencial, pois os sofistas simplesmente negavam a existência da verdade, afirmando que ela surge tão somente através do consenso entre os homens, isto é, ela é relativa e depende essencialmente de uma perspectiva individual, a minha, a sua, a dele, e assim vai. Ou seja, se depende de uma perspectiva individual, é simplesmente contextual, é mutável, é circunstancial por si só, ficando claro desde já a sua tolerância a toda prova, eis que admitia a diversidade das opiniões. Ele pregava, admitia firmemente a diversidade de opiniões. Apesar da profundidade do seu pensamento, sofreu e ainda sofre até hoje críticas pela falta da sua objetividade, o que implica na dificuldade de estabelecer uma verdade objetiva. Ele nunca quis isso, gente,
até mesmo no plano moral. Eis que não estabelece padrões morais universais. Isso é impossível de estabelecimento de padrões universais. É uma crítica besta isso aí. Daí a sua máxima, que o homem é a medida de todas as coisas, das que são, enquanto são, das que não são, enquanto não são. Ou simplesmente, o homem é a medida de todas as coisas. Só para confrontá-lo rapidamente, vamos ter em Platus, um dramaturgo romano, a frase que Hobbes, mais tarde, o filósofo inglês, imortalizou: o homem é o lobo do homem. Ou seja, o que diz a Bíblia, o homem é filho de Deus. Está em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Só aí já deu para ver como ele confronta, os outros confrontam com ele, mas ele não arreda pé da sua colocação. Só por essa amostra, vemos, aliás, que Protágoras foi exato ao dizer que tudo são opiniões, ou seja, que tudo é relativo, tudo é circunstancial, tudo é transitório. O que, a uma prima vista, parece simples, contém uma complexidade imensa, vez que Protágoras distingue corpo e alma como entes com diferentes capacidades de apreensão das coisas. Ele distingue corpo e alma como entes distintos. Assim, segundo ele, o corpo apreende as coisas pelos seus sentidos, ao passo que a alma as aprende pela aprendizagem e experiências. É uma capacidade límbica, digamos assim. Assim, entendendo a realidade como ela se nos apresenta, fazemos julgamentos embasados nas opiniões que tivemos via o que a nossa alma percebeu, o que a nossa alma apreendeu. Em um resumo prático, além do já exposto, ele sustenta que a realidade é subjetiva e varia de acordo com a experiência adquirida pela alma. Novamente o aspecto límbico aí. É um cético por excelência. Vou reafirmar, é um cético por excelência. Eis que questionava a possibilidade do conhecimento absoluto, sendo ainda um agnóstico, tendo sido combatido por tal pensar. Eis que também expressou dúvidas quanto à existência dos deuses, sendo nítido o impacto significativo que marcou na filosofia ocidental, tendo influenciado Platão, inclusive, que falou dele em Teeteto e em Protágoras, discursos de Platão. E também em Aristóteles, que se ocupou de Protágoras quando escreveu a Metafísica. Por fim, estamos chegando ao fim, Protágoras contribuiu enormemente para o desenvolvimento da teoria do conhecimento, afirmando, por outro lado, que ninguém pode conhecer tudo, tendo, além disso, inspirado filósofos como Kant e Nietzsche. Esses dois filósofos, nós já falamos deles a respeito algum tempo atrás. Para finalizar, agora vai o desafio. Lhes lanço algumas perguntas para que nós, em conjunto, reflitamos. Se a verdade é relativa, como lidamos com a diversidade das opiniões? Vou repetir, se a verdade é relativa, como lidamos com a diversidade de opiniões? E, por fim, há um limite entre relativismo e objetividade? Eu gostaria muito de receber algum papo de vocês, algum zap, enfim, entrem aí nos comentários. Semana passada eu tive um amigo meu de muitos anos, me escreveu, baiano, professor de filosofia, me escreveu comentando alguma coisa que eu tinha dito. Eu conversei daqui, ele conversou de lá, e o que chegamos à conclusão? Que tanto ele tinha razão como eu tinha razão. Ou seja, há uma diversidade de opiniões e a verdade jamais será alcançada. Eu lhes agradeço a atenção e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e um queijo. Tchau, tchau.